Lu, vale a pena investir com pouco dinheiro? Mesmo que seja assim, menos de R$ 50? Sim, eu tenho certeza que vale a pena investir, independente da quantidade que você tem. Porque hoje em dia tem produto de investimento, tem CDB que você consegue investir com R$ 1, com R$ 10, com R$ 100. Título público você pode começar a investir com R$ 30. Então não tem nenhum impeditivo para quem está com pouco dinheiro para investir. As pessoas pensam que investir só é bom quando a gente tem muito dinheiro. Ah, eu vou investir para viver de renda, então eu preciso ter muito dinheiro para poder gerar uma renda que seja interessante para mim. Sim, se você quer investir para viver de renda, você precisa ter um montante maior, né, porque o quanto vai render por mês, né, se você tiver pouco dinheiro, vai render por mês um valor e aquilo vai acabar sendo pouco para você viver. Então, no início, quando a gente começa a investir, a gente não está pensando em viver daquela renda ainda. A gente está começando a investir para acumular, para um dia a gente conseguir viver daquela renda. Isso que é o ideal. Só que pensa o seguinte, se você sempre pensa que você tem pouco dinheiro, eu tenho pouco dinheiro, então não vou começar, porque eu queria era viver de renda, mas se eu tenho pouco dinheiro e eu não vou viver dessa renda, eu não começo. Aí você não começa nunca. E quanto mais o tempo vai passando, algumas pessoas que começaram a investir já tem tempo, né, com seu primeiro salário colocaram dinheiro, essas pessoas já têm 100 mil, 200 mil, 500 mil e já podem viver de renda, dependendo da renda que elas querem. Por exemplo, se você tivesse começado com R$ 30, investisse R$ 30 todo mês, durante 10 anos, investindo em alguma coisa bem conservadora, talvez você tivesse 10 anos depois, R$ 6.000, o que parece pouco. Mas R$ 30 para muita gente é pouco. A gente gasta mais do que isso com muita besteira na vida, né? Então esse foi um exemplo, assim, um exemplo pequenininho, né? Se você estivesse investindo o dobro, você teria mais que o dobro, porque a gente vai acumulando juros sobre juros nesse tempo todo, né? Se você tivesse investido o triplo, você teria mais que o triplo. Então é muito importante a gente entender de investimentos. Não precisa ser bom de matemática, essas contas a gente faz na calculadora, mas entender quais são as possibilidades que os investimentos trazem pra gente. Porque enquanto a gente fica pensando, não, eu preciso de muito dinheiro, não vai valer a pena botar porque rende tão pouquinho. Enquanto isso, o tempo está passando e você podia estar fazendo seu dinheiro multiplicar. Então faz assim, sem entender nada, coloca no que você já conhece de mais conservador, tipo um tesouro direto, um tesouro Selic, já coloca ali e vai estudar sobre investimentos. Em breve você vai estar entendendo, vai entender as possibilidades e vai poder fazer o seu dinheiro crescer mais. Agora, né, na hora que você entender, você vai pensar, nossa, que bom que eu já comecei a fazer isso, do que no dia que você entender, que foi um pouco do que aconteceu comigo, eu fui entender isso um pouco tarde. É muito ruim olhar para trás e pensar, caramba, se eu tivesse feito isso antes, eu estava com muito mais dinheiro. Então, se você tem algum dinheiro para investir, você começa agora. Se você pensa que não tem, também começa agora. Porque sempre quando a gente diz que não tem dinheiro, mas surge uma conta para pagar, a gente dá um jeito e paga. Então, eu sempre digo que a gente tem que fazer essa conta nossa, né, a conta para a gente se pagar, aparecer. Então, finge que surgiu uma conta aí para você pagar, R$ 10, R$ 30, R$ 50, só que essa conta é para você. E começa a investir desde já. Daqui a pouco, sem perceber, você já tem um montante. E esse montante ele vai crescendo dia a dia, vai aumentando o valor, porque tem juros crescendo todos os dias. Então, antes do que você imagina, você vai ter um montante e, quem sabe, em breve, viver de renda. Só que se você não começar, você nunca vai ter.